Direito e direto nos tímpanos. Uma pancada no seu conhecimento. Começa agora o podcast da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Bem-vindos ao Direito nos Tímpanos, o podcast da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Eu sou Roberto Fragali e hoje converso com Fabro Steibel, que é doutor em comunicação pela Universidade de Leeds, na Inglaterra, pesquisador visitante da Universidade da Califórnia em San Diego, nos Estados Unidos, professor de inovação e tecnologia da ESPM, além de diretor executivo do Instituto de Tecnologia e Sociedade, o ITS Rio. Marcos de Oliveira Cavalcante, doutor em Direito pela Universidade de Coimbra e desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, e Patrícia Lamper Gomes, juíza substituta do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, atualmente lotada na circunscrição da capital, na titularidade da 33ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro. Vamos bater um papo sobre redes sociais, tema que parece ter invadido nossas vidas e foi extremamente presente nas últimas eleições presidenciais. A polarização e o acirramento dos debates foi tamanho que a convivência em grupos de WhatsApp tornou-se aparentemente impossível para alguns. O folclore sobre bloqueio de parentes, saídas abruptas de grupos e coisas do gênero é infindável. Cada um de nós tem provavelmente uma boa história para contar sobre essa eleição. Na magistratura, o debate sobre o uso das redes sociais chegou com força nos últimos meses, embora ele não seja uma novidade. De fato, em 2016, a Associação de Magistrados Brasileiros, a AMB, lançou um manual para magistrados sobre o uso das redes sociais, enfrentando, por exemplo, questões de segurança e netiqueta, além de seu uso institucional pelos tribunais. Além disso, essa agenda é parte integrante do trabalho da Rede Global de Integridade Judicial, que recentemente, em sintonia com os princípios de Bangalore de conduta judicial, propôs diretrizes não vinculativas para o uso de redes sociais por magistrados. De forma semelhante, o Conselho Nacional de Justiça, em maio passado, criou um grupo de trabalho composto por juízes e professores de direito para avaliar os parâmetros para o uso adequado das redes sociais pelos magistrados. Enfim, o debate é enorme e, para não fugir ao hábito, produz polarizações entre defensores de discrição e contenção judicial em face daqueles que vislumbram restrições à liberdade de expressão. Afinal, as redes sociais são uma terra sem lei, onde usuários libertam-se de constrangimentos sociais e esculacham à vontade? Quais desafios são colocados aos juízes pelo uso das redes sociais? Essas são algumas das questões que nosso papo espera enfrentar, sem qualquer pretensão em oferecer respostas definitivas. Direito nos Tímpanos quer ajudar a emprestar inteligibilidade ao debate e contribuir para seus desdobramentos. Mas antes de mergulharmos em questões complexas, em questões difíceis, eu queria fazer uma rodada com os nossos convidados, pedindo para eles nos falarem sobre como eles usam as redes sociais, onde eles estão presentes, em que canais a gente os encontra. Fabro, você que é nosso convidado externo, fala um pouco para a gente sobre sua relação com as redes sociais, por favor. Fragali, muito obrigado pelo convite. Começando uma provocação que é: o que é rede social? Porque eu não conheço um humano que esteja fora de uma rede social. A magistratura, o TRT, é uma rede social, ele é uma rede de pessoas. Então, quando a gente fala, às vezes, dessa camada de tecnologia da rede social, tem gente que prefere falar em mídias sociais justamente para fazer essa diferença, a gente está falando dessa camada de o que será que mudou quando você coloca internet, quando você coloca Facebook, quando você coloca o intermediário ali. Então, falando agora do meu uso, eu me defino como geração millennium, embora eu seja 81, os millennials não me aceitem muito no grupo deles, mas eu sou daquelas pessoas que vai estar sempre conectado e sempre desconectado. Eu já aprendi desde pequeno que eu tenho duas personalidades digitais, uma que sou eu profissional e a outra que sou eu particular. Então eu tenho 2 Facebooks, eu tenho o Fabro e eu tenho o Orbaf.
O Orbaf é só para família, 50 pessoas, amigos da escola e tudo mais. O WhatsApp é uma coisa que eu uso o tempo todo, mas eu uso para trabalho, eu não uso para lazer. Eu uso zilhões de aplicativos para me manter informado, mas sabendo que eu tenho pouco espaço de tempo. E agora, né, sendo uma pessoa que é professora, influenciadora e tudo mais, eu tenho que manter um Instagram, um LinkedIn, etc. E eu tenho uma equipe para fazer isso por mim. Então, olha que complexo que é de pensar o Fabro fora disso. E aí eu me lembro de uma frase que eu escutei há pouco tempo do Trudeau, o primeiro-ministro canadense. Estava lá ele, a jornalista perguntou, Trudeau, quanto você daria, né, quanto que eu preciso te dar para você deletar o seu Twitter agora? E aí o primeiro-ministro falou, olha, eu não posso aceitar o dinheiro porque faz parte do meu trabalho. Como você dizia, então, faz parte a rede social faz parte do seu trabalho. A rede social faz parte do meu trabalho, seria impossível desassociar ela do que eu estou fazendo. Eu seria um profissional pior, mais limitado, se eu não tivesse acesso a isso. Mas há riscos à privacidade, há riscos à segurança, há riscos a falar algo que eu queira mudar de ideia depois. Eu não lembrei que eu já postei sobre aquilo, mas eu acho que o único caminho tem que ser de diálogo. É impossível saber exatamente o que eu estou fazendo na rede social. E se eu não dependo dela para seu trabalho, a gente entendeu que é um acerto e erro. É uma construção da melhor maneira de se portar lá, mais do que uma regra, faça isso, não faça aquilo. E você, Patrícia, em que redes você se encontra? Eu participo de Facebook, Instagram, adoro. WhatsApp, eu acho que nem tem mais como fugir. Eu tenho até uma dificuldade de entender que a gente exista fora das redes sociais. As coisas, para mim, hoje, elas andam juntas. Ela é mais um meio de interagir, de estar socialmente. Eu moro longe da minha família, então é um meio de me conectar, de estar mais próximo. É claro que viver tanto fora das redes sociais como dentro delas envolve riscos. Eu sou responsável pelo que eu falo a todo momento. Todo momento que eu falo, é minha opinião, eu tenho que ser responsável pelo que eu falo. E isso fica muito evidente nas redes sociais pelo alcance. Eu acho que hoje o que muda mais é o alcance que a gente tem. Mas eu não vejo como separar e como fugir desse mundo virtual. E você, Marcos, o que conta pra gente? Eu, como sou da geração dinossauro, e não milênio, mas a geração de dinossauros que, por exemplo, adora a inteligência artificial. Sou fascinado por isso, sou fascinado por novas tecnologias sempre. Mas, muito rapidamente, há algum tempo atrás, eu fui assaltado e eu estava numa pequena moto, indo buscar o meu filho, e botei todos os meus documentos, inclusive o meu documento funcional, uma carteira com o pomposo nome de desembargador, no baú da moto. E fui abordado, então, por uma moto com 4 jovens armados e que me mandaram sair, me revistaram e fugiram com a moto. Eu rapidamente avisei a segurança institucional do tribunal, que destacou para a delegacia onde me enviou. Policiais queriam me ajudar. Enquanto eu fazia a ocorrência, os policiais foram numa comunidade, numa favela próximo onde eu fui assaltado, e deram um alerta de que a moto de um desembargador foi levada provavelmente para ali. E o tráfico determinou que ela fosse devolvida e entregada no ponto de mototáxi na entrada da favela, com todos os meus documentos, com todos os cartões de crédito, inclusive a aliança que tinha sido tomada, e a moto foi devolvida absolutamente inteira, sem um arranhão, com todos os meus documentos. E aí eu vi a importância de que eu sou um cidadão comum, mas, ao mesmo tempo, portador de uma autoridade que levou, por exemplo, o chefe do tráfico a preferir devolver todos os meus bens do que ter a favela eventualmente invadida por policiais e que iria atrapalhar o negócio. E essa importância eu tenho que trazer para a minha vida pessoal. Eu tenho que pensar que as pessoas que lidam comigo, que olham para mim, elas não conseguem desvincular
a minha figura daquela função que eu exerço, daquela autoridade que eu exerço. Então, isso, efetivamente, isso é uma questão pessoal minha, me tornou mais tímido em termos de uso de redes sociais. Eu passei, por exemplo, no Facebook a diminuir a minha participação até que eu saí do Facebook, né? O Instagram com um número muito reduzido de convidados e uso basicamente o WhatsApp e muito para um convívio social entre colegas. Basicamente, a minha rede de WhatsApp é entre os colegas. Aquilo é a rede social do tribunal de que o Fábio falava. Então, assim, eu tenho questões mesmo de segurança pessoal, medo de que saibam onde eu moro. Eu tenho filhos adolescentes, eu tenho filho universitário. Então, por esses medos pessoais e pela posição que, querendo ou não, a sociedade atribui a mim, eu passei a ter um uso bem mais restrito por medo das redes sociais. Pois eu não sou nem Jurássico, né, nem milênio. Mas, enfim, tive os meus medos, não tive Orkut e, menos ainda, entrei em Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, todas essas coisas. Assim, já acho o WhatsApp suficientemente, né, opressor para eu poder ir para outra rede ou para outra mídia social, para usar a expressão que o Fábio mencionou no começo. Mas tem assim algumas referências que eu queria ressaltar nas falas de vocês. O Fábio falou em diferentes personas, né? Um profissional e um pessoal. Patrícia chamou a atenção também para diferentes personas no sentido de mora distante da família e aí tem um espaço de interação. E o Marcos falou de medos pessoais, as questões da segurança, e eu queria que a gente explorasse um pouco essa discussão sobre a segurança, né? Nos últimos tempos, muito tem se falado sobre a questão de segurança nas mídias, nas redes sociais, sobre a proteção de dados pessoais e sensíveis, né? O Marcos foi vítima de um assalto com um revólver, eu fui vítima de um assalto virtual que eu nunca vi o assaltante, não sei o que aconteceu, fui, né, virtualmente atropelado, tomaram o dinheiro da minha conta e foi uma discussão interminável para poder receber de volta. Mas, enfim, como é que vocês lidam com essa questão da segurança? Como é que nós fazemos para nos proteger? Eu acho que o Fábio, aí, mais especialista nessa área, mais habilitado a responder. Tá, eu lembro Fonedados. Fonedados.com era um site, um dos primeiros sites que surgiu, que eles pegavam todos os seus dados pessoais, colocavam lá e vendiam. Então, se você queria saber, todo mundo que morava no meu prédio, você ia lá, via, você queria saber todos os telefones que eu já tive, etc. E o interessante do Fonedados é que ele começou com um dado que não era público, mas ele era publicado. Lista telefônica. Então, quando se imprimiu a lista telefônica e depois, quando chegou a internet, que se colocou ela online para não ter que imprimir, ninguém se deu conta de que aquele dado era pessoal, era sensível, não haviam esses conceitos e essa preocupação com aquilo. Hoje em dia fica claro que você não vai deixar o seu telefone exposto por aí, etc. E hoje a gente tem uma coisa que se chama metadados, internet das coisas e vários outros dados que são a lista telefônica que a gente não entendeu ainda o que vai dar para fazer isso. Então, vão haver aí decisões automatizadas ou quase automatizadas que vão ter impacto no crédito que o banco doa para a gente, se você pode entrar num país ou não, se você vai ser monitorado por uma lista da polícia ou não. Isso já existem agora. Quem quiser ver Black Mirror tem aí uma versão bastante pessimista da coisa, mas ao mesmo tempo realista. E aí, voltando sobre a discussão dessa segurança na internet, eu acho que tem uma segurança muito imediata, que é onde o juiz mora. Quem trabalha com fronteira sabe, por exemplo, que há um iminente o risco de segurança ao juiz ali, mas existem muitas outras. E aí você está naquela festa de aniversário e alguém tira uma foto sua e você posta e você não tem controle, não tem como você dar consentimento de você estar numa festa de aniversário de alguém postar no Instagram uma foto sua. E aí é o juiz. Então a gente não tem ainda, digamos, a gente tem leis que estão melhorando sobre a privacidade, mas a gente não tem ainda uma infraestrutura tecnológica capaz de dar consentimento, finalidade, soberania sobre os dados, isso não tem ainda. Dentro desse problema, que não é só do magistrado, mas é de todo mundo, eu acho que a gente tem que ir aprendendo com o que está sendo feito. A gente tem que ser à frente do problema. Porque a hora que chega o problema, a hora que chegou o Fonedados, já tinha 15 anos de dados publicados. Então era tarde.
Agora, como começar esse debate, ter um debate informado sobre dados, é importante capacitação. Acho que esse é o capacitação e discussão e pesquisa. Quando você entra numa rede social, que você ingressa numa nova rede social, você lê aqueles contratos de adesão? Ninguém lê, e se alguém me disser que lê, eu já digo que é um prazer muito estranho. Porque tem duas coisas. A primeira é que você pode ler, é difícil de entender para um leigo, mas mesmo especializado é difícil, mesmo para um advogado pago é difícil, e digo mais, se você ler e não gostou, você vai fazer o quê? Não usar Uber? Não estar no Facebook? Não usar o aplicativo do Itaú? Não ter o token? Então, as decisões de tecnologia, elas geralmente são definidas como opt-in. Né? Elas são definidas que você tem que pegar o kit todo para ter. É muito raro de você ter opção de discordar de algo. Então, se alguém lê, é um prazer muito estranho, e mesmo que discorde, adianta o quê? Fábio, e se permite, eu sou então uma dessas raras pessoas estranhas Você é uma pessoa que se deu o trabalho de ler toda a política de privacidade Sim. do Google Sim. para decidir se eu entraria ou não. E eu discordei de vários itens que ali estavam, Sim. porque eu autorizava, basicamente, que eles obtenham todos os dados da minha vida. Sim. Quando eles falam em privacidade, é assim, nós vamos decidir da sua vida os dados que nós vamos querer usar ou não. Você está com isto, ao aceitar, você está permitindo gravar a sua conversa, usar o seu celular, eventualmente a máquina fotográfica, para saber onde você está, a sua localização por GPS. E, ao final, eu disse assim, mas eu não quero nada disso. Mas ou era isso, eu não teria o meu e-mail numa rede maior, eu não pertenceria ao Facebook. Então, e vi que isso é padrão. Basicamente, todos os serviços de mídia social, ao aceitar um app, você aceita a nossa política de privacidade. E aí o Fábio disse bem, ou você aceita e entra, ou você não entra. Ao não entrar, você se sente excluído. E aí essa questão da segurança que você coloca, falando agora como magistrado, é muito ruim para nós, porque nós não sabemos como nos proteger dessa situação. Sim. Então, assim, da minha parte, em termos de segurança, eu me sinto desprotegido como consumidor, eu me sinto desprotegido como cidadão de modo geral, mas particularmente como magistrado, em que eu sei que algum desses programas está me monitorando, sabe aonde eu estou. Eu fiquei pasmo e não sabia, que eu pedi você pode ter um relatório das suas últimas atividades. E aí eu descobri que o relatório indicava lugares onde eu estive e que eu tinha certeza que o meu telefone estava desligado. Falei, meu Deus, como isso é possível? Então é esse o nível de insegurança que nós estamos vivendo. Tem um lado bom, né? Porque o iPhone tem aquele negócio da saúde, e aí você pode fazer exercício com ele desligado e ele vai continuar fazendo a métrica de quantos passos você deu, Sim. de quantos quilômetros você correu. Patrícia, conta pra gente, você, como é que lida com a segurança? Eu trabalho com a ideia de que a gente não tem controle sobre essa privacidade. Eu assumo, já presumo que eu não tenho essa privacidade, seja porque eu não entendo a leitura, seja porque quando eu vou pesquisar algo, de repente aquilo já está na minha frente, nos registros de busca, parece mágico, e aí quando você pensa demais sobre isso, você tem a vontade de não usar, né? Você fica um pouco assustado. Mas eu lembro, do ponto de vista da magistratura, eu entrei muito cedo e eu tinha muito medo de ser colocada numa cidade de uma vara única no interior, sozinha. Porque eu achava que todo mundo ia saber o que eu fazia. E essa é a realidade de muitos dos nossos colegas. Eu imagino que muitas vezes o juiz vive numa rede social, ele é interessante, ele é... Então eu imaginava, já ouvi histórias de que mexiam no lixo, de que sabiam o que você comeu, o que você deixou foi na academia, não foi. Hoje, eu só tenho talvez isso num modelo macro, né? Me assusta o uso dos dados, mas eu vejo como algo inevitável. Assim, a minha mãe, eu tenho muito essa conversa de gerações. A minha mãe, não vou botar meu cartão aqui para fazer essa compra. Então, você não vai comprar pela internet. Mas se você estiver aqui no banco, você pode ser assaltada também. Então,
eu tenho dificuldade de separar as duas vidas atualmente. Só para um fato engraçado, eu dou muitas aulas e recentemente, me lembro que foi em Vitória, o meu celular estava, agora ele está aqui desligado, mas ele estava ligado na mesa, e eu fiz uma pergunta aos meus alunos e o Google começou a responder. Olha, eu me dei conta de que ele estava gravando tudo que eu dizia. E a resposta era certa, ao menos? Era mais descritiva do que propriamente profunda. Mas talvez, entrando numa coisa bem operacional da segurança, tem uma coisa que se chama higiene cibernética. Higiene cibernética são alguns cuidados básicos que você deve ter, igual escovar o dente, igual trancar a porta. Né? E aí é cuidar da senha, não usar a mesma senha em vários lugares. Se você tem um roteador em casa, você trocar a senha. Existem algumas coisas beabá que são necessárias. Agora, nas Olimpíadas do Japão, por exemplo, olha que interessante. O governo invadiu todos os roteadores e impressoras das casas dos japoneses, imprimindo na impressora, troque sua senha. Porque ele sabia que isso é um ataque muito comum, que quando você tem senhas padrões, você cria um robozinho e você daqui a pouco invade todo mundo. Então, o governo do Japão, com essa ideia de que todo mundo é responsável, invadiu a impressora das pessoas para imprimir dizendo troque sua senha. Então, eu acho que o primeiro passo para a segurança é a higiene cibernética, que é algo que as pessoas prestam muito pouca atenção. Então, alguém quiser começar por algum lugar, comece por ali. Procura no Google, né, a higiene cibernética e alguns cuidados básicos. Pois é, você falando da higiene cibernética, né? Bom, primeiro eu estou em pânico agora porque eu tenho que trocar as minhas senhas, né? São todas iguais. Já te avisaram isso, você que não trocou. Porque a gente troca e esquece. Né? São misturados, tem letra maiúscula, letra minúscula, sinais gráficos, Sim. etc., números, etc., mas é tudo igual. Então, assim, já estou em pânico, eu preciso lembrar hoje de tarde, primeira tarefa a fazer, trocar todas as senhas. Mas eu queria aproveitar a tua observação sobre higiene cibernética, Fábio. Uma das coisas que me impressiona muito é, eu leio, assim, né, dizem que não é jornal, na verdade é entretenimento, Globo.com. Então eu estou ali lendo o negócio e toda hora aparece uma telinha, uma mensagem perguntando, Globo.com gostaria de saber a sua localização, sim ou não. E é insistente aquele negócio, ele fica o tempo todo aparecendo, eu mudo de página, ele aparece de novo e pergunta de novo, mesmo eu respondendo não na primeira vez, eu tenho que continuar respondendo não ad infinito, né? E uma das estratégias, pelo menos assim, nas pesquisas, uma das coisas que eu ouço falar é janelas anônimas permitiriam não ter esse tipo de atrapalho, né? de atrapalhamento. Como é que funciona o anonimato? Tanto para janelas como para a gente como usuário. O que vocês acham do anonimato? Eu acho que... E aí, quando teve a discussão da lei do Max da internet, tinha essa discussão de anonimato, e teve uma coisa muito importante lá, porque a Constituição veda o anonimato em algumas circunstâncias, né? E aí falavam, será que é possível anonimato na internet? E na internet não existe anonimato. Eu vou explicar, certo? O que existe é a possibilidade de você não se identificar de uma forma pública. Mas o anonimato não existe porque toda máquina é conectada a alguma máquina. Então é impossível, a rede ela se identifica. E é geralmente muito simples de você atribuir uma pessoa, um ser humano associado àquilo. Se você for um profissional, você consegue maquiar muito bem. Mas nós aqui, que somos normais, é impressionante quantas vezes a gente conta onde a gente está, o que a gente está fazendo e etc. Então, existe o anonimato na internet. Eu acho importante que exista uma tecnologia que facilite você ter mais controle. Então, esse controle sobre compartilhar a localização é interessante. Mas veja, se você usar o Windows tem a sua localização. O Skype tem a sua localização. Se tiver um aplicativo do seu teclado, ele tem a localização. Existem tantos aplicativos ali com a localização. E aí eu vou dar um exemplo bem claro. Quando tinha ainda horário de verão, ano passado, aconteceu de alguns aparelhos celulares trocarem de horário e de outro não. E todo mundo acha que tem 1 hora só no celular. Não. Existem umas 50 horas no celular. Porque cada hardware, software daquele ecossistema, ele está coletando aquele dado. Então, nesse ecossistema, será que é possível ter anonimato? Dificilmente. E para o usuário, né? Patrícia, Marcos, vocês têm perfis anônimos? Não, eu confesso que nunca tive um treinamento de segurança na internet, por exemplo.
e todo o conhecimento que eu tenho sobre segurança é lido em jornal. Então, eu efetivamente uso uma senha para cada programa, mas qualquer computador com 256K descobre qual foi a racionalidade que eu usei para criar as minhas senhas e ele hackearia. Mas eu, pelo menos, já faço isso. Então, eu não tenho a informação, eu não tenho treinamento sobre essa higiene da internet, sobre a questão do anonimato. E aí, sequer me ocorreu, por exemplo, ter uma conta numa mídia social com pseudônimo. Nunca me ocorreu. Não fui treinado para isso, não tenho esse conhecimento. Como você falou, de repente, para a família, eu poderia ter um pseudônimo. São coisas que realmente agora estão começando a surgir. E quando se fala em segurança, Roberto, eu queria aqui chamar a atenção para algo que me ocorreu, que é a segurança dos dados. Como magistrado, eu produzo decisões diariamente, decisões que são até o julgamento e a publicação, são sigilosas. E a divulgação antecipada dessa decisão pode trazer prejuízos às partes, ao processo, etc. E eu me dou conta de que a gente está vivendo no meio em que o nível de segurança das minhas decisões em termos daquilo que eu produzo no meu computador e mando por e-mail para a minha assessora, daquilo que os meus assistentes jurídicos, que me ajudam a elaborar minutas de voto, mandam para a assessoria para ser corrigido. Todas essas informações, me parecem, têm uma proteção muito frágil, muito segura. Eu tenho muita preocupação com isso. Agora, eu ia falar de outra coisa que o Roberto tinha sugerido, mas eu pegando o gancho do Marcos, eu acho que para a gente poder tratar de segurança e entender muito melhor também como se portar, tem que ter noção dessa dimensão, né, do que significa, o que a gente está tentando proteger, porque no uso do dia a dia vai banalizando. Eu troco mensagens com o meu assistente a todo momento, com a secretaria a todo momento. Facilita muito o meu trabalho, mas e a fragilidade disso? Se elas não forem, se elas se mantiverem privadas, assim como seria a conversa dentro da vara, não vejo problema. Mas e vazando? E se eu estou ali dentro e o advogado escuta o que eu falo? Como lidar com isso? Eu evito, eu não me identifico nas redes, mas como juíza, mas como o Marcos falou, nas questões de trabalho, eu não preciso nem identificar. Mas o seu Instagram não é anônimo? Não. É aberto? Eu tenho 2, na verdade. Eu tenho um privado e um aberto, mas em nenhum deles eu me identifico como juíza. Eu acho que tem uma coisa que é essa arquitetura de política da informação. Então, todo mundo viu aí as mensagens trocadas pelo Delanhol, com várias pessoas, etc. Não se sabe exatamente o que aconteceu, mas quando me pediram para eu falar, eu falei, olha, seria muito fácil pegar essas mensagens. Me surpreende como isso acontece no mundo todo, porque em todo país que tem judiciário, você tem pessoas que têm interesse em pegar aquela decisão e seria fácil replicar esse mecanismo, né? E aí, quando você está trabalhando com empresas, setor público, segurança, você faz uma arquitetura da informação que você fala, olha, essa informação eu posso trocar com qualquer um. Então, tudo bem usar o WhatsApp, o Telegram. Essa informação já tem um grau de segurança diferente. Então, eu vou colocar uma criptografia, um e-mail criptografado. Isso tira muita usabilidade. Então, instituições que trabalham com alto grau de segurança, eles basicamente não conseguem usar o celular, porque o celular ele é todo inseguro para o que se faz. Mas se você está trabalhando para saber onde está o seu agente infiltrado, certo? Em Angola, eu acho que é um preço justo a se pagar. Geralmente é isso. O Tribunal de São Paulo teve um caso agora de que ele queria colocar na nuvem todos os... Né, a justiça eletrônica ele queria colocar na nuvem, e isso permite você fazer vários serviços interessantes. Mas uma das coisas era, mas quais são os critérios para uso desses dados? Né? Porque se você pegar todo o dado judiciário, mesmo os publicados, e colocar online, para alguém poder ler e processar, isso é uma informação que pode ser transformada em conhecimento e desequilibrar o mercado todo. Então, veja que tem uma camada aí nessa rede social que ela é de você tentar compreender a dimensão nova que isso coloca na sua vida. Não é uma questão de ter pânico, não é tudo está perdido, mas é uma questão de você ter assim, um plano.
de você ter um plano de capacitar as pessoas, um plano de você ter uma decisão institucional do que é melhor e pior. Na Inglaterra, por exemplo, o departamento cibernético, ele tem uma rede de 1.000 empresas que ele monitora para saber se elas foram hackeadas. E ele ainda incentiva que, se elas forem hackeadas, eles informem a eles. Então, eles conseguem antecipar ataques, né, antes que isso se torne um problema endêmico. Mas isso é um plano muito maior, institucional, às vezes quase um plano de país. Pois é, do jeito que você descreve, a gente está falando de um uso institucional. E aí eu queria ouvir um pouco vocês. Qual é a percepção de vocês de um uso um pouco da persona profissional que você falava no começo, Fábio? O que vocês acham do uso institucional pelas cortes, pelos profissionais, enfim? Como é que a gente cria uma política de uso institucional? Eu vou propor aqui que tem 3 situações, 3 cenários. O primeiro é um que geralmente é esquecido, que a gente deveria promover o direito, a liberdade e o espaço do magistrado ter redes sociais e se manifestar. Falar com a família, resolver um problema simples. Então, eu acho que a gente tem que ter políticas afirmativas para isso. A gente tem que ter também do outro lado, que são coisas que não deveriam acontecer, como, por exemplo, dar publicidade a um documento que é sigiloso. Isso daí é uma prática que não pode acontecer, e se acontecer no online, tem impactos muito maiores do que simplesmente passar uma fotocópia daquele documento, alguma coisa assim. E no meio disso, que eu acho que é 95% de todo, tem princípios e boas práticas. Então, tem que haver um espaço para o juiz, enquanto pessoa, se manifestar, tem que haver um espaço enquanto a instituição dizer isso daqui não, e no meio é muito mais de princípios e boas práticas. Uma coisa que agora tem essa resolução, uma boa parte da resolução, ela endereça coisas que não deveriam ser feitas. Mas o que Microsoft, Sony e várias outras empresas grandes aprenderam é que, no início, elas não permitiam que os seus funcionários falassem na rede em nome da Nintendo. Perceberam que elas perdem com isso. Porque a assessoria de imprensa não tem mais poder de comandar a informação. Hoje a informação é muito pulverizada. E se você tira a pessoa que tem mais conhecimento da rede, que é o funcionário, que é o membro daquela rede, só sobra hater, só sobra pessoas criticando, só sobra conteúdo desinformado e etc. Então eu acho que esse 95% ele tem que ser visto com muito carinho, formação, boas práticas, etc. Porque se tirar todos os magistrados da rede social, eu acho que o judiciário vai ser um saco de pancadas que ele não se segura em pé. Nós já tivemos essa experiência, na verdade, que era quando só se conseguia utilizar direito de resposta via imprensa. Hoje as mídias sociais ampliaram esse diálogo com a sociedade. Olha, eu estou lembrando de um livrinho escrito pelo Immanuel Kant, que é Iluminismo. Na realidade, não é nenhum dos grandes trabalhos do Kant sobre filosofia, mas é quase que um panfleto de empolgação do Kant acerca do iluminismo. E ele, então, faz esse pequeno panfleto mostrando que o iluminismo era luzes, né, de pensamentos sobre aquela antiga Idade das Trevas. E, no capítulo inicial, o Kant ele faz uma distinção da possibilidade do servidor público se manifestar em 2 níveis. No nível de cidadania, no nível pessoal, onde ele tem suas próprias ideias, onde ele tem a sua ideologia, seja ela qual for, e no nível de funcionário público, atuando como funcionário público, onde aí ele está adstrito a regras mais específicas, onde ele tem tolhida realmente a sua liberdade por leis. Trazendo isso para a magistratura, fica muito claro, por exemplo, a distinção do magistrado decidindo uma questão que lhe é submetida à luz do direito, resolvendo um caso concreto num processo, de um magistrado expondo, por exemplo, a sua ideia a respeito da economia, a respeito da política, etc. O que o Kant dizia naquela época é que deveria ficar bem claro quem estava falando, que persona estava se manifestando. Não é? Quando eu profiro um voto num acórdão,
é o desembargador Marcos Cavalcante se manifestando enquanto juiz, mas que eu não posso ter tolhido o meu direito de, como cidadão, expressar as minhas ideias a respeito do mundo, das coisas, etc. Então, isso que o Fábio falou tem todo sentido. Quer dizer, por mais que a instituição seja o técnico do time de futebol, que saiba quais são as melhores táticas, o melhor ataque, os jogadores têm que ser treinados na sua própria técnica, na sua própria visão de jogo, para que cada jogador possa continuar jogando. Não são autômatos, não é um jogo de totó, né, em que o jogador está preso por uma barra de ferro. Aqui não, na vida real, nós continuamos sendo cidadãos fora, né, do nosso trabalho. Nós temos direito a uma opinião, nós temos direito a nos manifestar. Agora, evidentemente, e aí esse assunto pode descambar para muito mais, nós podemos aprofundar muito mais isso, evidentemente que quando eu falo nos autos, eu falo profissionalmente como juiz. Existe um meio de caminho, existe alguma certa confusão em razão da natureza da profissão, em que nós temos, magistrados, uma profissão que, ao contrário de outras tantas, mas nós temos uma profissão que a sociedade espera de nós alguns atributos sem os quais elas não confiam em nós. Então, por exemplo, toda a sociedade espera que o juiz seja imparcial. E é muito difícil você acreditar na imparcialidade de um juiz quando ele se manifesta publicamente acerca de um determinado tema, defendendo ardorosamente um determinado tema, em que ele pode, na sua competência técnica, no processo, dar uma decisão contrária àquilo que pessoalmente ele pensa. Mas é muito difícil que a sociedade acredite que isso ocorreu. É muito difícil que a sociedade acredite que aquela decisão não foi proferida porque, na verdade, ele ideologicamente pensa de uma determinada maneira, porque a sociedade, às vezes, mal compreende a obrigatoriedade de nós fundamentarmos as nossas decisões e fundamentarmos, seja com a prova nos autos, a respeito dos fatos, ou seja com as teses jurídicas que estamos julgando. Então, há um meio de caminho entre o cidadão, entre o juiz tecnicamente atuando, e aquilo que a sociedade olha para nós e dá expectativa, porque, volto a dizer, a confiança do público no judiciário é um dos grandes valores do judiciário. Eu queria pegar esse gancho que o Marcos deixou sobre a questão do treinamento, né? Enfim, a gente vê... Eu tenho uma realidade de fato, né? A Rede Global de Integridade Judicial, por exemplo, para poder construir uma proposta de diretrizes, fez um survey, né? Uma pesquisa de opinião, observando, né, obtendo como resultado a informação de que 85% dos juízes usariam redes sociais. Tá? 96% entenderiam que o seu uso não deve ser proibido, né, não deve ser vetado pela instituição. 73% não receberam formação, né? Ou seja, são usuários intensos, não querem ser limitados no seu direito de uso, mas reconhecem que não tiveram nenhuma formação e, nesse sentido, 81% entendem que precisam de formação, que precisam receber um treinamento. E aí, voltando o nosso olhar um pouco para o usuário, para o lugar do usuário, né? A pergunta que eu faço para vocês é: como é que é o comportamento do usuário? Como é que vocês veem o comportamento do usuário? Eu tenho padrões diferentes se eu estou em grupos restritos ou se eu estou em grupos abertos. Eu tenho que me comportar de uma forma diferente se a minha página do Instagram é uma página fechada ou se a minha página é uma página aberta. Como é que vocês veem essa questão em torno de uma forma de atuação distinguindo se a informação ela é mais pública, né? Usando um pouco a referência do Fábio, que não tem como ser privado, porque tudo agora está disponível, né? Se ela é mais pública ou menos pública. O que vocês me dizem? Eu tento sempre assimilar no nosso dia a dia essa nova realidade, mas ninguém vem à justiça,
tenta, né? A gente sabe da dificuldade que é quando vem, às vezes, de bermuda, de chinelo, não se espera que eu vá vestida, se espera, de repente, que eu vá vestida de uma determinada maneira à audiência, assim como se espera que, enquanto juíza, eu também tenha um determinado comportamento. Em casa, eu pego, boto meu chinelo, vou ao mercado. Eu acho que todo lugar depende de uma manifestação, embora eu seja juíza nas duas situações. Né? Num grupo de trabalho, tem determinados limites. Mas eu vejo isso muito mais como uma regra de convivência da sociedade que a gente pode, sim, treinar e aprender e administrar, mas não como algo que mereça uma restrição. Eu acho que o bom senso ajuda sempre a limitar. A gente pode pensar na arquitetura. Porque quem trabalha com arquitetura sabe que quando você desenha espaços, alguns comportamentos são promovidos e outros comportamentos são restritos. É por isso que você fazer uma arquitetura de um teatro é completamente diferente de você fazer de um tribunal. Eles são diferentes. Quando a gente pensa em rede social, eles têm essa arquitetura, não são físicos, mas eles têm esse pensamento da arquitetura. E geralmente as redes sociais elas são desenvolvidas para ganhar uma coisa apenas, atenção. Então elas precisam que as pessoas usem o máximo possível aquele aplicativo e etc. Isso criou um comportamento que hoje a gente entende que os aplicativos em geral eles foram muito criados para resolver um problema do usuário e não das comunidades. Então quem está online muitas vezes, você vê que 1% das pessoas comentam algo online. Só 1%. E aí o que leva esse 1% a comentar? Geralmente ódio e amor. Ódio mais do que amor. Então você acabou que criou uma arquitetura que você favorece aquela pessoa que odeia Papai Smurf, fala primeiro. E às vezes ela é única. Quando você olha, faz um censo, parece que está todo mundo odiando alguma coisa. Mas é que você não vê o silêncio. Você não vê as pessoas que viram e não reagiram àquilo. Isso, para o magistrado, cria um sentimento de vigilância. Eu, por exemplo, tenho isso. Eu coloquei esses dias um post e alguém escreveu, quem se importa? E aí, o que a pessoa está me dizendo? Ela está falando, Fábio, explique melhor o seu ponto. Ou ela está falando, tipo, você está de micuinha e tal. Você começa a pensar por que aquela pessoa. Mas se você pensar que aquele post foi feito por 2.000 pessoas e só tinha esse, errado estou eu, que por causa daquela arquitetura, eu estou valorizando muito aquela pessoa que está lá. E aí, quando a gente tem o WhatsApp tem essa coisa do instantâneo. Né? Já faz 5 minutos que eu mandei e não respondeu ainda. Tá, mas pode responder amanhã. Mas se responder amanhã, fica lá para baixo. E aí você não vê aquela mensagem e tudo mais. Então, tem características dessa arquitetura que a gente tem que levar em conta quando a gente pensa essas regras. Falando sobre Instagram, eu estava com um magistrado e ele falou, Fábio, eu queria discutir com você aqui. Aí ele mostrou, esse daqui é um juiz aqui da vara. E aí, quando você pegava o Instagram dele, era tudo questões amorosas. Era uma relação de casal, foto do casal jantando, foto do casal viajando, foto do casal beijando, foto. E destoava muito dessa visão que você tem no magistrado. E ele falou, você acha que eu devo endereçar isso, falar sobre isso e tudo mais? Né? Alguns conteúdos eram até eróticos, no sentido assim de sexualidade. Assim, né? Eu falei, essa conta é privada ou é aberta? Ele falou, não sei, porque faz toda a diferença. Eu falei, vou tentar entrar na conta, estava privado. Então veja, ele te deu a liberdade de ser amigo dele, e por isso que você está vendo isso. Olha como faz diferença de você entender a arquitetura para saber se aquelas fotos que não condizem, teoricamente, com a figura que se espera do magistrado, está público ou não. Então, para fazer essas boas práticas, eu acho que é essencial você ter um conhecimento profundo sobre as redes sociais, sobre a arquitetura delas, como é que elas funcionam, o que elas incentivam, e escutar o magistrado. Porque a gente, no ITS, nós fizemos uma pesquisa, quando a gente começou a dar capacitações sobre redes sociais para magistrados, eu falei, deve ter melhores práticas por aí. E aí eu fui procurar. E não tem. Tem alguma coisinha na Inglaterra, tem alguma coisinha na França, e a realidade do Brasil é tão particular pelo desenho do nosso judiciário e também pelo contexto de ser sul global, de ser Brasil, de ser América Latina, etc., que não funcionava. O pouco que eu vi. Então vejam que, na verdade, essa pesquisa que você menciona, que 73% não recebeu formação, a gente nem sabe o que dá de formação. Então, olha o grau de urgência. Você tem que desenvolver esse conhecimento, investir em pesquisa, investir em conteúdo, dar capacitação, trazer o conhecimento que está do magistrado para as melhores práticas, e aí sim que você vai ter um bom senso de... E pode ser rápido, tá? E aí sim você tem um bom senso de qual que é a melhor regra que vai funcionar para o interesse público, porque eu acho que
eu me preocuparia menos com o magistrado, pessoa, cidadão, e mais com o interesse público. Porque eu acho que o grande principal aqui é que é uma instituição pilar da democracia que precisa brilhar, que precisa ser incrível. O manual da AMB ele é quase que uma bula, né? Assim, como fazer, primeiros passos para poder dizer assim, que você põe segredo, aqui você não põe, aqui você diz sim, que é bem beabá para o usuário, que eu vejo lá, enfim, pessoas mais novas fazem aquilo de uma forma absolutamente intuitiva, né? Mas, Roberto, é que você, quando colocou nessa pesquisa que 80 e tantos %, por exemplo, acham que não deve haver tipo de restrição e 90 e tantos % são a favores, mas aí quando você descobre que 73% sequer tiveram formação qualquer sobre isso, as outras respostas ficaram prejudicadas porque estão reconhecendo que eles estão respondendo sobre algo do qual não tem qualquer formação. Eu me lembro que aqui no Rio, a Associação dos Juízes, há muitos anos atrás, criou uma lista de e-mail de debate entre os juízes. Só que, por falta mesmo de conscientização de seus participantes, aquilo que seria uma lista, vamos dizer, mais privada, para debate sobre juízes, se transformou num grande centro de troca social entre os juízes. E ali entra datas de aniversário, comemorações de casamento, eventualmente alguém pede licença até para vender o apartamento, mas também, às vezes, críticas sobre um determinado comportamento da direção do tribunal, de um órgão diretivo da OAB, etc. e tal. E mais tarde, um pouco além, nós descobrimos, por exemplo, que vários juízes são casados com advogadas e juízas são casados com advogados, e que aquela lista não tinha nada de privativa, que ela era do conhecimento. Eu várias vezes, quando participava mais ativamente, eu lembrava, gente, não se iludam de que nós estamos falando só entre os juízes. O que se diz aqui, amanhã a sociedade toda está sabendo. E é algo meio intuitivo. Às vezes a gente está conversando com alguém, entra no elevador, interrompe a conversa para continuar a conversa depois que sai do elevador. Porque nós não queremos que a outra pessoa faça isso. Então, nós temos que ter um pouco dessa consciência que só virá com a formação a partir de princípios que sejam colocados e todos estejam bem conscientes destes princípios, do seu papel como juiz, do seu papel como cidadão. E talvez, aí levando essa infraestrutura da tecnologia, é impressionante como é escalável os abusos que eu poderia fazer contra o magistrado. Eu poderia pegar o e-mail de todo magistrado, ver quais senhas estão online que não trocaram e invadir o celular de todos com basicamente meia hora. Então, olha a exposição que existe. Peraí, vai devagar porque eu me vamos perdi. Lá. Existem alguns sites na rede que fazem um serviço público. Muitas vezes você tem lá Adobe, roubaram dados da Adobe, roubaram dados da Microsoft. E essas geralmente vem o usuário, o e-mail e a senha. Então, esse é um dado muito comum nos cadastros que vazam. Tem alguns sites que fazem um favor de dizer para você só se aquele e-mail teve o senha vazada e onde. Então, eu poderia simplesmente ver o e-mail dos servidores. Lembra quando teve aquela conta, fotos nuas esqueci da atriz, foram várias atrizes, mas uma que é o Drew Barrymore, eu acho que teve. O ataque feito é muito simples. Ele basicamente viu, através do Instagram, qual usuário ela usa, deduziu que aquilo era o usuário da Apple, né? Viu se tinham senhas vazadas que tinham a ver com aquele negócio, e com isso ele acessou a nuvem da Apple e aí ele roubou, viu que tinha fotos que ele podia usar. Eu poderia fazer esse tipo de ataque com um robô programando em milissegundos. Em um dia, eu entrei em todo o Google Cloud, Drive e tudo mais de todos os juízes. Então, se eu quero botar isso a público, eu invado e conto, ei, entrei. Se eu quero só abusar, eu invado e não conto para ninguém. Então, olha assim a urgência desse assunto, porque a gente esquece a escala. Antes, para eu invadir a privacidade de um magistrado, eu tinha que invadir a casa dele e pegar um arquivo. Hoje eu posso escalar, criar um robozinho para fazer isso em larga escala. Então, olha os 73% que não recebeu formação de higiene cibernético, de comportamento nas redes sociais, a exposição que tem e, por exemplo, amanhã vai ter uma rede social nova que a gente não sabe como reagir. Porque
a tecnologia é muito rápida. Então, a capacidade de formação ela é muito recorrente, ela não se esgota. Você nunca vai ter... Eu não me defino como alguém que sabe ter segurança plena na internet. E olha que eu sou usuário heavy user, né? Mas eu digo que para as funções profissionais que eu tenho é suficiente. Mas se alguém quisesse me invadir, me expor, poderia. Eu imagino um juiz. Bom, eu sou um lurker, né? Eu sou um espectador passivo, não falo nunca, falo pouquíssimo, mas pelo que eu estou depreendendo da fala de vocês, a gente, na verdade, essa demanda de formação, ela tem um duplo viés. É uma formação para uso, ou seja, saber como usar, dominar as referências, etc., mas é também uma formação, ou uma segunda perspectiva, é uma formação para riscos. Sim. Ou seja, quais são as possibilidades que eu incorro, quais são os riscos que eu incorro quando eu faço uso. É essa a impressão de vocês também? É como se eu partir do princípio que eu disse, eu não tenho como evitar essas novas tecnologias, eu tenho que estar, então, preparada para elas. Se alguém disser, não vou mais usar, tá difícil demais, eu estou um pouco apavorada aqui, estou achando que ele está invadindo, meu celular está sendo invadido, não vou mais usar isso aqui. Eu ainda assim crio uma limitação. Por isso que o exemplo do elevador é muito bom. Porque você se dá conta que no elevador, quando entra alguém, você não está em privacidade, você para o assunto e volta depois, mostra que você está empoderado para controlar a sua privacidade, né? Eu lembro das regras de convivência em meios virtuais também. Não escreve com caixa alta, vai parecer que você está gritando. Não escreve texto longo, senão vai parecer que não é um diálogo. E por aí vai. Eu acho que a gente está nessa fase, talvez. Embora no elevador, cada vez mais as pessoas entrem e continuem falando no celular, né? A gente interrompe a conversa, mas o celular não... Maria, olha só! Não é isso? Acha que está sozinha. Eu concordo que você tem razão, de que a formação ela tem que ser não só para o uso, mas também para os riscos. Mas eu vou bater de novo nessa tecla, porque eu acho que o Fábio foi muito feliz disse isso. Quer dizer, entre o uso absolutamente livre, solto, ou absolutamente entre uma norma restritiva deste uso, tem que haver uma formação de princípios, tem que haver uma formação de conscientização. Você tem que empoderar realmente, e estamos aqui falando da magistratura, né? Você tem que empoderar o magistrado de saber que princípios regem sua conduta na comunicação social. Eu acho que esse é o ponto. E me parece que as normas que estão sendo, eu tenho aqui diante de mim, por exemplo, um projeto do Conselho Nacional de Justiça sobre o uso pelo magistrado das mídias sociais. Um projeto que me parece que está mais no viés da restrição do que propriamente na capacitação de formação de princípios, elucidativo de princípios. Porque os princípios que o projeto traz são os princípios do magistrado enquanto julgador, que ele é imparcial, ele é livre, ok. Mas esse magistrado, enquanto cidadão e portador de uma ideologia, de um pensamento, de um direito de poder se comunicar, de um direito de poder criticar, de um direito de poder assumir posturas. E eu pensei em pelo menos duas áreas que elas são limítrofes entre... assim, como definir onde começa e acaba? Vamos pegar um tema polêmico que é a aposentadoria de magistrado. Você veja que você tem um funcionário público que tem um tema que lhe diz muito respeito e que é muito denso para a sua vida. Ao mesmo tempo, é um posicionamento político, no sentido de que há uma votação e que você vai se posicionar contra ou a favor, vai emitir opinião. Como você aplicar uma lógica principiológica, que daqui a pouco é para a decisão, a essa discussão que é legítima sobre direitos da profissão? Outro caso. Vamos supor, por exemplo, que você tem partes judiciários que estão na desenvolvimento de políticas públicas. Eu lembro sempre de um de Curitiba, onde uma juíza estava recebendo muitos casos de vara de família, onde havia crimes de violência contra a mulher cometidos pelo marido. E aí ela decidiu criar um programa como se fosse uma autoescola, né? Uma autoescola de entenda a violência que está sendo feita. E ela começou a sugerir de que as pessoas que estavam por ali passassem por esse processo de formação. E ela conseguiu
enormes índices de redução de reincidência. Então vejam que isso é o judiciário não no papel de juiz, mas no juiz de política pública. Ele pensou num problema, criou uma solução e implementou a solução. Como tirar a rede social desse magistrado e desse judiciário que para desenvolver uma política pública precisa disso? E esses são só 2 dos casos que eu acho que são bem diferentes dessa situação-problema do juiz que se expõe ou juiz que abusa, digamos assim, da sua voz e que precisam de muita... A gente precisa entender esses tons de cinza ali para entender quando você não pode, daqui a pouco, fazer uma política pública que seja sua, né? E ao mesmo tempo que você não reduz a capacidade de você atrair pessoas para aquele programa, e de você ter uma discussão sobre direitos, daqui a pouco, do trabalho do magistrado, que você não tire dele o direito que o cidadão teria de falar sobre isso e tudo mais, mas ao mesmo tempo que você não confunda a profissão dele ou a instituição. E é só com discussão e entendendo a tecnologia. Na sua fala, Fábio, o que a gente observa é a importância de falar para fora, ou seja, de interagir com a sociedade e levar a informação. As mídias sociais talvez tenham... Assim, a gente tinha um ditado que dizia: decisão judicial não se discute, se cumpre, né? E as mídias sociais talvez tenham potencializado uma modificação, dizendo que decisão judicial agora não só se discute, como se contesta, como diz que é lixo, que o juiz não sabe nada, que, enfim, fala-se barbaridades, né? Como é que a gente acha o tom certo desse falar para fora, de exibir a potencialidade de um judiciário, sem que isso se transforme em autopromoção ou naquilo que a gente poderia chamar de uma espécie de vaidade, ou, para usar a expressão do Conrado Huber, né, de uma magistocracia, uma vaidade magistocrática, né? Como é que a gente faz para encontrar um ponto de equilíbrio? 3 coisas muito rápidas que surgiram do workshop que a gente fez lá no Paraná, da RT9. Então, a gente pegou o caso de Brumadinho como exemplo, né? Eu, que não sou do judiciário, eu não me dei conta que havia uma dimensão na Justiça do Trabalho tão clara em Brumadinho, né? E aí você via a facilidade que os magistrados tinham de explicar isso para a sociedade, que não é só um desastre ambiental, é um desastre da Justiça do Trabalho também, né? Outra coisa que eles fizeram foi o seguinte: para eles era muito fácil encontrar boas matérias que falavam sobre aquilo. O Jota, por exemplo, com o JUR, são lugares que têm ótimos materiais para quem quer saber mais. Então está acontecendo uma discussão acalorada, o magistrado ele vem e fala: gente, tem um material interessante, ele está fazendo um serviço de curadoria de informação especializada, não é a opinião dele, né, para fazer aquilo. Olha nesses debates como daqui a pouco o valor da justiça cresce porque você tem um especialista fazendo. Então, daqui a pouco, se a gente conseguir pegar essas boas práticas que existem e oferecer para o magistrado para que ele possa, se quiser usar, eu acho que é uma forma que a gente tem de ampliar as boas práticas da presença do magistrado. Porque senão fica muito o que não pode. E seria bom ter uma paleta de cores do que é bom. Olha, Roberto, eu penso muito que, depois de ler esse projeto do CNJ, me pareceu, todo respeito ao grupo, e foi um grupo grande que trabalhou nisso, me pareceu que aqui um equívoco, que é o equívoco de ter acentuado mais o lado restritivo da participação do magistrado nas redes do que o lado formativo e o lado, como o lado dele axiológico, do próprio magistrado ser educado para tomar as suas decisões acerca do que é certo e errado, como nós ensinamos os nossos filhos na vida. Nós ensinamos os nossos filhos nós os educamos para se comportarem no mundo, mas nós não conseguimos estabelecer um manual de conduta detalhada do que os nossos filhos farão. Então, me parece que qualquer resolução que queira ser detalhada a ponto de, no artigo 3º, por exemplo, da resolução, ter que subdividir em incisos, esses incisos subdivididos em alíneas de tanta coisa que quer, digamos, formatar como você deve se comportar. Me parece que o melhor caminho não seria esse, o dessa formatação restrita, mas o da formação
de princípios, das informações sobre os riscos e os perigos, e, evidentemente, me parece que naqueles casos em que um órgão de controle, como uma corregedoria regional ou um Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o CNJ, aqueles casos específicos que lhes parecerem que sejam abusivos, atuar sobre esses casos e não, de antemão, atuar sobre toda uma coletividade como se ela não tivesse a capacidade de pensar e se comportar. Eu vejo essa mesma proporção do Marcos, porque tudo que é novo, ele gera um certo medo. E a sensação que eu tenho é, no momento que você tenta limitar, você está tentando fugir disso e não enfrentar o que está por vir dessa nova realidade, que, como a gente falou aqui, não tem voltar atrás. Se exige cada vez mais transparência. Estamos numa sociedade em que se demanda isso. E o outro aspecto é, então, o primeiro, regular algo baseado no medo, e aí parece ser mais fácil simplesmente dizer, então ninguém fala, né? Vou tentar evitar. E o segundo é usar, ao invés do modelo positivo, né, de uma prática positiva, usar algo que talvez tenha saído da curva, mas saiu da curva, admitir que saiu da curva e que não essa é a regra. Então, regulamentar com base na restrição, já, para mim, começa tomando um rumo equivocado. Uma das coisas que todos esses debates que me pareceu consensual, por exemplo, é que o juiz ele não deveria promover produtos, endossar produtos tipo restaurante. Produtos que não tenham nada a ver com a função dele. Né? Eu gosto dessa academia, eu gosto desse restaurante, etc. Isso parece ter a ver com o código já existente da magistratura, né? E me parece algo que as corregedorias têm lidado com vários casos desses. Ali me parece um mecanismo de identificar bom, porque você vai na corregedoria e você vê que casos têm pipocado aqui que são reincidentes. Será que então a gente pode fazer uma boa prática sobre isso para que esses casos tenham alerta? Para que esse outliner, esse ponto fora da curva, na verdade, não seja... A regra não começa com ele. Mas é só para mostrar que, olha, existe uma linha, mas esse é o máximo, mas não fazer uma regra para o máximo para o resto. Pensando com cabeça agora, chapéu de políticas públicas, uma coisa que me preocupa é que é algo muito... que vai ter um impacto muito grande esse tipo de regulação. A minha recomendação seria fazer mais pesquisa, levantamento de informações. Como essa pesquisa que nós temos aí de quantos juízes usam, que esse dado não existia antes, como é que vai ser o impacto na justiça do direito do consumidor, do trabalho, outras áreas da justiça, para a gente entender um pouco mais antes de tomar uma decisão que pode ter implicações muito grandes. Eu desconheço a magistratura em detalhes para fazer isso, mas pensando com cabeça de políticas públicas, parece que uma decisão que vai ter um impacto tão grande seria bom ter mais dados, fatos e evidências para entender o impacto que isso vai ter. Você até tem uma produção de dados sendo efetuada, né? O que me preocupa, e aí é um pouco da discussão que a gente está tentando travar, é que eu estou tentando produzir dados já pensando no processo regulatório, sem necessariamente pensar primeiro no que o dado vai me revelar. Né? E aí eu inverto o processo em que o dado deixa de ser o que legitima o processo, mas é a regulação que vai legitimar, né, o meu dado produzido. A gente está numa seara complicada, inclusive a regulamentação proposta faz uso de uma expressão que para mim foi um certo ineditismo, eu não tinha visto ainda, né, e queria jogar para vocês para ouvir um pouco do que vocês acham que possa ser. No artigo 3º, justamente mencionado pelo Marcos, quando ele fala lá nos muitos incisos, alíneas e tudo mais, ele diz que a gente deve evitar populismo judiciário. Né? Alguém se habilita a tentar me dizer o que seja? Olha, eu vou dar um caso aqui do Rio, em que nós tivemos um presidente de tribunal que fazia, por exemplo, das inaugurações de varas, de prédios da Justiça do Trabalho, um evento político, inclusive chegou a criar outdoor a respeito daquilo, exigia a presença de funcionários, inclusive com lista de presença para obrigar os funcionários a comparecer. Fazia do evento um comício. Este é, para mim, num primeiro pensamento, aquilo que eu conceberia como um populismo, de usar da função pública para granjear a si e a seu nome uma espécie de campanha política
prévia a uma eventual candidatura, por exemplo, a um cargo eletivo. Alguém que usasse da magistratura as mídias e o seu nome para fazer, digamos assim, para ter um acréscimo do seu nome. Por outro lado, também a gente pensa da figura de juízes que dividem a magistratura com o magistério, mas no magistério acabam tornando-se donos de cursos preparatórios, em que, então, digamos, a propaganda do seu nome, a popularização do seu nome é importante para angariar alunos para o seu curso. Então, me parece, num primeiro momento, que a resolução esteja a tratar dessas coisas. Será que isso quer dizer se tornar como é que chama? Influencer? Influencer? Influenciador. Boa reflexão, porque o termo populismo, até onde eu sei, ele vem da ciência política, né? Ele é uma forma de, digamos assim, de sistema de promoção de cargos executivos, né? É estranho aplicar ele ao judiciário, né? O juiz não decide por Twitter, o juiz decide por si próprio. Entretanto, existem modelos judiciários onde há eleição de juízes, né? Nos Estados Unidos existem ambientes onde isso acontece. Quem aí acompanha seriados americanos, revistas em quadrinhos, etc., sabe o impacto que isso tem de você pensar esse juiz que toma decisões pensando na eleição dele daqui a pouco. Mas não é o caso brasileiro. Agora, um juiz influencer, todos somos influenciadores. Às vezes, temos poucos Whindersson Nunes, poucas pessoas com 30 milhões de seguidores no YouTube, né? Mas todos somos influenciadores. É natural do homem ele buscar referência em alguém. Então, eu imagino que o magistrado na cidade pequena, ele seja um influenciador, mesmo que seja fora das mídias sociais, porque olham para ele para um certo comportamento. Isso não é uma cadeia, isso não é uma prisão, né? Mas eu diria que para termos de justiça, eu olharia para ele. Em termos de academia, eu não sei se eu vou olhar para um juiz para saber se ele vai na academia e eu quero ser igual. Veja que você procura pessoas que tenham essa característica do que você quer se inspirar. Dito isso, será que a gente quer ter, juízes influencers? Para minha cabeça, falando como pessoa, é muito estranho. Mas eu sou cientista, sigo cientistas que se tornaram influenciadores na ciência para mim. Então pode ser que essa doutrina que a gente chama, esse livro que você escreve e é citado, talvez o novo nome desse doutrinador seja influencer, talvez. Mas tem que ser muito bem feito. Pois é. É muito estranho. Não sei. Patrícia, você... Eu estou tentando também, estou me debatendo um pouco com essa expressão. E agora, partindo dessa ideia do influencer, eu digo, se exige tanta coisa do juiz, que ele seja quase não seja ser humano, como muitas vezes ele é visto pela sociedade. O juiz não é, só que eles acham que às vezes nós nos achamos deuses, mas daqui a pouco você impõe um limbo, né? Se afasta tanto. E aí, vamos lá, eu sempre cuidei da minha vida, tentei ser uma boa cidadã. Aí você não pode ser uma boa influência? Você não pode ser um modelo... Porque o juiz virou vilão ou herói agora. Então, eu ainda não consegui entender qual desses dois eles estão tentando tirar como populismo. Nessa dicotomia, tudo ou é muito claro ou muito escuro, tem tons de cinza, talvez. Né? Suécia e Noruega são lugares onde ser magistrado não é ser esse Marvel DC. Né? Eles podem pegar metrô e ninguém sabe que eles estão no metrô. Né? Agora, se você permite, Alberto, ainda no citado artigo 3º, há uma linha aqui que diz, por exemplo, que em termos de manifestações nas redes, por exemplo, o juiz deveria evitar expressões, opiniões ou aconselhamento em temas jurídicos concretos. Aí eu concordo, porque num termo concreto, se o juiz der algum tipo de aconselhamento, depois o Código de Processo diz que ele, inclusive, tem que se dar para o suspeito. Né? Uma das causas de impedimento do juiz, ou de suspeição do juiz, é que ele tenha aconselhado concretamente uma causa. Então, é evidente que me parece isso. Mas aí diz aqui o inciso, ou abstratos, que mesmo, eventualmente, possam ser da atribuição da sua competência jurisdicional. Ora, quando eu fui juiz em Macaé, só havia, naquela época, era junta de conciliação e julgamento.
uma em Macaé. Então, eu era o juiz da cidade. E a rádio, a principal rádio da cidade, a mais ouvida, me convidava para semanalmente falar na cidade. Tinha um programa de rádio em que eu falava, por exemplo, sobre o que é assédio moral. Eu me manifestava num tema abstrato, assédio moral abstratamente, não era nenhum caso concreto, mas o que se configura assédio moral, eu entendia que eu estava fazendo um serviço público relevante. Mas vejo aqui, por exemplo, que poderia estar enquadrado numa restrição agora de um projeto do CNJ. Na verdade, eu acho que a proposta de resolução ela tem inúmeras ambiguidades, porque na mesma forma que ela fala que você não pode se manifestar no caso abstrato, ela um pouco mais adiante diz que você deve prestar serviço público, educativo, que você vai explicar qual é a circunstância, qual é o constrangimento, etc. Né? E, no fundo, talvez isso tudo remeta para aquela que é a nossa única exceção em termos profissionais, ou seja, a gente pode ter uma atividade de professor, né? O magistrado pode também ser professor. E professor hoje, aparentemente, pelo que eu vejo, pelo que eu ouço, né, cada vez mais usa redes sociais, mídias sociais. Eu falo de blended learning, de interações em diversas plataformas e tudo mais, com uma espécie de promoção de si como professor, né, que vem quase que acompanhada dessa atividade docente. E aí o que eu fico me perguntando é como é que a gente lida com essa exceção na regulamentação. Fábio já disse que o livro tem que ser muito bom e que ele tem que ser marcante para poder ser quase o professor que vai ser influenciador. É isso mesmo? É muito difícil. E o professor, ele é um ótimo exemplo, porque para ser professor hoje, você tem que estar na rede social. Não tem que, mas assim, faz muita diferença. Você leva o conhecimento para fora de sala de aula, você leva para alunos que não são seus alunos, que são de outros, você integra com outras disciplinas. Tem a questão da extensão que faz parte da universidade, que está relacionada a isso. Então, ser professor envolve que você possivelmente tenha essa presença. E a gente tem essa exceção para o magistrado ser, e espera-se que tenha, porque você tem um conhecimento riquíssimo ali, que você tem que levar para a capacitação. Mas, Fábio, deixa eu dar um exemplo pessoal. Hoje é dia 5, no dia 1º eu requeri a minha aposentadoria e vou poder, como aposentado, prosseguir num projeto que está paralisado. Que projeto é esse? Há 28 anos eu sou professor de Direito. Então, eu tenho 28 anos de experiência e material sobre direito do trabalho e processo do trabalho. Um material vastíssimo em que eu pensei em dar acesso, um programa de uma espécie de um site de caráter mais social, um acesso a pessoas de todo o Brasil. Quer dizer, a qualidade de um professor que é professor da Fundação Getúlio Vargas, da Pontifícia Universidade Católica, dar acesso a esse material a todas as pessoas. Foi aconselhado por setores de marketing, por setores que esse material gratuito nunca é valorizado. Então, ele deveria ser cobrado. E eu tive sérias dúvidas se eu poderia, como professor, divulgar o material ou cobrar uma aula online, etc., porque eu já estaria fugindo da permissão que o magistrado possa dar aula numa universidade. Eu não estou dando aula numa universidade. Eu estou dando uma aula online para alunos que não têm acesso principalmente no interior do Brasil, mas que eu, por exemplo, não poderia fazê-lo cobrando, que são as mesmas aulas que eu dou nas universidades que eu leciono. Então, a falta realmente do debate, de uma melhor regulamentação das coisas, porque assim, se partiu de um pressuposto que se o juiz estivesse fazendo isso, ele estaria deixando de dedicar tempo à magistratura. E a grande crítica, por exemplo, que os juízes que são professores sempre sofreram e sofrem no âmbito dos tribunais, é como se a magistratura tem que ter uma dedicação integral. E não consegue sequer fazer um link que um juiz professor ele está o tempo todo se atualizando para ser um melhor magistrado. Ninguém duvida, quando contrata um médico, um engenheiro, um advogado que é professor universitário, de que este dado provavelmente o torna melhor médico, melhor engenheiro ou melhor advogado. Para o magistrado já é o contrário. Se ele é um professor universitário, você quase que pressupõe que ele é um pior magistrado. Então,
veja, e aqui quando se tenta restringir essas questões, está abrangendo muito mais do que me parece ter sido o objetivo de quando se criou isso. Vamos contextualizar. Essa nova discussão veio a partir do momento em que se viu o juiz também subir em palanques políticos, fazer defesa de determinados políticos, assinar manifestações contra ou a favor o presidente Lula. Ou seja, isso também não veio do espaço. Isso aqui tem um contexto histórico mais específico atual, que é a atuação política de magistrados em casos concretos. E, a partir disso, ao invés de dar um tratamento específico e peculiar de cada caso, passou-se a querer, então, fazer uma regulamentação abrangendo algo muito maior do que isso, e sem observar que essa regulamentação poderia também estar atendendo a casos como esse, em que, por exemplo, eu possa querer fazer isso por uma divulgação gratuita, e atingir com isso um conceito de jurisdição muito mais amplo do que de jurisdição ser apenas resolver conflitos. Veja como o assunto é complexo. Não, a resolução surge nesse contexto, ela amplia hipóteses restritivas, que deveriam ser restritivas, e permite punir ou não praticamente todos. Porque se você partir também do princípio de que tem um viés político, até isso ela abre, ela diz todos vão ser punidos, mas você não sabe se efetivamente na prática os dois lados seriam. Eu vou criar um número fictício aqui, não citem, mas é que o número fica mais bonito para o meu argumento. Eu acho que 1/3 dos magistrados não serão afetados por essa resolução. Porque eles não usam rede social, eles não querem estar, eles não estão. Geralmente, até onde eu vi, são pessoas que têm mais tempo de carreira e que não têm esse costume. 1/3 vai ser muito afetado. São aquelas pessoas novas, sabe, que estão nas redes sociais, que usam as redes sociais, que ao redor delas estão. E aquele 1/3, ele está no meio do caminho que ele tem um bom uso, um mau uso, mas ele está em dúvida ali como é que vai. Então vejam que é como se tivesse 3 judiciários que vão ser impactados de forma muito diferente por essa resolução. E aí talvez existam formas menos danosas de conter abusos do que propriamente uma resolução. Não que não seja necessário regular e capacitar, mas talvez o que é o norte dessa regulação e como ela surge, né? E eu vou dizer que o principal é a capacitação. Não só para criar a regra, como para implementar a regra. Eu sempre lembro da Lei Carolina Dickmann. Aconteceu um vazamento, e aí esse vazamento era relevante publicamente e passou uma lei. Quantas pessoas foram condenadas pela Lei Carolina Dickmann? Até onde eu sei, nenhuma. Porque não há capacidade de investigação e produção de evidências para aquilo. Então, você criar uma regra não significa que você resolve o problema. E o meu interesse é resolver o problema. A gente está com um pouco mais de 1h15, né, caminhando aí, então, para um final, e eu queria aproveitar essas últimas falas de vocês. Marcos produziu uma referência de um contexto local, né, e o Fábio fez uma referência, né, talvez uma segmentação arbitrária, dividindo em 3/3, né, um terço que aí é quase que é o terço jurássico, somos nós que não sabemos como é que usa a rede social, é o terço millennial, que vive na rede social, e é o terço que está perdido no meio, que não sabe muito bem para onde vai, o que está acontecendo, como é que vai ser. Eu queria tentar pegar essas duas referências e, primeiro, talvez fazer uma reflexão mais ampla, sugerindo que, talvez, enfim, a gente ouviu um pouco vocês sobre isso, sugerindo que a proposta, a agenda sobre redes sociais, ela foi, eu não vou chamar de comprada, mas ela foi encampada pela cúpula brasileira a partir de uma discussão que vem de fora para dentro. É uma discussão internacional. Ela está sendo travada no âmbito da rede global de integridade judicial, que está revendo os princípios de Bangalore e tentando readaptá-los a esses novos contextos, né? E, nesse sentido, há uma produção de uma normatividade estrangeira, né? Umas diretrizes muito parecidas com a própria resolução do CNJ, nos seus considerando, remete ao documento elaborado pela ONU, pelo Escritório de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado, né?
Mas essa proposta de diretriz, ela me parece ser bem mais propositiva e, ao mesmo tempo, ela não produz ela não insinua uma ruptura entre o que existia até então como regra deontológica da profissão e o que eventualmente está sendo construído como nova regra para uma nova circunstância deontológica no âmbito da profissão. Ao passo que a proposta do CNJ, como o Marcos disse, ela tem uma ênfase restritiva, repressiva, né? Quase como se nós estivéssemos diante de uma ruptura dos padrões comportamentais da profissão. E aí eu queria justamente pegar o teu exemplo dos terços, né, Fábio, e me perguntar, existe um jeito de ser juiz que está em vias de extinção e um novo jeito de ser juiz que começa a emergir, que vem com esse novo terço, com esse último terço, que está profundamente envolvido em redes sociais, interagindo com o público, etc., tentando fazer uma outra forma de viver a profissão, e aí a gente teria que repensar não só a profissão, mas os seus processos de acesso, os seus processos de treinamento, de formação, etc. Né? É uma pergunta muito grande, mas eu queria lançá-la como uma antessala para uma reflexão final de cada um de vocês. Olha, tem um livro que eu gosto muito, que é Como as Democracias Morrem. E a reflexão que ele faz é de que nós estamos chacoalhando o barco. Então, quando um lado do debate acha que não vai conseguir, ele dá uma chacoalhada, ele dá uma torcidinha na regra sem violá-la, para que aquilo aconteça. O que acontece? Quando o outro lado vai querer ganhar, ele faz a mesma coisa. Então, eu tenho exemplo nos Estados Unidos, a quantidade de votações que são paradas. Você tem exemplos no Brasil, no Chile, Peru e etc. E a tendência é que cada vez as instituições, elas são, chama weaponized, não tem um termo em português, mas elas são assim, orquestradas para ter que se posicionar. É como se você não pudesse ser isentão. É como se você tivesse dizer que você, judiciário, é contra ou a favor do presidente. Você fala, pera, mas não são 3 poderes, cada um na sua? Não. Agora você tem que fazer. Dentro desse sistema, em cada vez mais as coisas têm que ser politizadas e tensionadas, há uma característica daí dessa expressão pública do magistrado que se soma. E aí talvez exista sim uma tendência de que o judiciário esteja sendo politizado. Uma coisa que não existia, ou pelo menos não me parece existir antes das mídias sociais, era a personificação do juiz enquanto executivo, né? Enquanto no presidencialismo é comum o executivo estar feito, você vê que no parlamentarismo não é. Então, no parlamentarismo, Inglaterra, por exemplo, a imprensa nem entrava no parlamento. Quando Tony Blair, lá na década de 90, começa a fazer, ele é o primeiro que se apresenta como pessoa, não como representante de um partido, não como instituição, mas como pessoa. E aí me parece que a mídia social ela tem reforçado essa ideia que cada vez mais você vê o juiz. Você vê o juiz comendo, você vê o juiz malhando, você vê o juiz decidindo, você vê o juiz promovendo, você vê o juiz professor. A gente está vendo mais juiz. Então, eu não sei se a gente está vendo uma nova geração, mas eu acho que há um contexto na qual há bastante demanda para essa personificação do juiz. Se isso é bom ou ruim, eu não sei. Mas eu não acho que é uma tendência que está decrescendo. Eu acho que é uma tendência que está crescendo. Legal. Personificação é uma ótima ideia, eu gostei. Eu penso assim, vou usar a analogia do uso da toga, né? Eu sempre usei mesmo quando juiz de primeira instância, porque assim a toga é um símbolo do juiz, como a estola para o padre, o vestido branco para a noiva e a roupa de árbitro quando os times, ainda que pelada, também estão jogando com camisa, né? Então, assim, há determinados símbolos que são importantes para a sociedade, fazem parte da cultura social, né? Eu sempre gostei, por exemplo, do uso da toga, porque ela lembrava até a mim mesmo, mas também mostrava para as partes que ali eu estou com uma máscara. Ali eu tenho uma representação, eu tenho uma função sobre o qual existem expectativas, existem esperanças. A pessoa que submete um caso ao juiz, e às vezes casos tão sensíveis quanto se o filho fica com a mãe ou com o pai, a pessoa espera que esse juiz seja humano,
que ele seja justo, que ele seja imparcial, né? E eu sempre vi, por exemplo, no uso da toga, uma maneira de dizer para a pessoa, olha, aqui eu estou tentando fazer isso que você espera de mim. Agora, dentro da toga, existe um sujeito politicamente engajado, existe um sujeito muito estudioso ou menos estudioso, um sujeito com a sua própria ideologia. Mas é possível se pensar assim, e eu gostaria de fazer essa analogia para fazer os meus colegas todos pensarem sobre isso. É possível que nós sejamos nós mesmos, tenhamos as nossas ideias, que sejam elas quais forem, mas que no exercício da magistratura nós temos uma toga, nós temos uma representação social, nós temos uma expectativa da sociedade sobre o que nós fazemos. Quando nós estamos no leito do hospital e aparece aquele cara de branco com estetoscópio e a gente entrega a vida a eles, esse é o médico. Então não somos só nós, todas as profissões têm um pouco disso. Então eu acho que a gente podia usar um pouco dessa analogia em relação à própria rede social, do juiz ter consciência de que ele é juiz. E que a sociedade espera isso dele, espera um determinado comportamento. Como a Patrícia colocou, o médico não vai fazer uma cirurgia de sunga. Ele tem todo um aparato, uma luva, porque são necessários. Então, eu penso um pouco nisso. Quer dizer, agora, isso tem que vir de dentro, tem que vir de princípios que são formados, tem que vir de uma convicção pessoal de se fazer isso, né? E não tanto de uma opressão sobre isso. Então, essa questão da personificação, assim, eu sou o Marcos, mas eu tenho máscaras em tudo que eu faço na vida. Na família, eu sou pai, eu sou filho, eu sou irmão, né? No trabalho, eu sou magistrado. Na rua, entrando numa loja, eu viro consumidor, ou pedestre, ou motorista. São as máscaras sociais que todos nós temos e que não dá para tirar. Então, assim, a questão do uso das mídias, eu acho que tem a ver um pouco com se pensar nisso. Pensar que você é o que você quer ser na sua vida pessoal, mas que na sua profissão existem alguns requisitos, e esses requisitos têm que ser trabalhados e pensados a partir de uma formação principiológica. Personificação de um lado, despersonificação de outro, né? Tem aqui um tensionamento interessante. Talvez a despersonificação seja o que facilite a discussão ou a insinuação de que a categoria, ou a comunidade, o grupo, é detentor de privilégios, de distinções inaceitáveis para o resto da comunidade. Patrícia, o que você acha? Eu vejo uma exigência da sociedade, como eu já tinha falado, de transparência. Eu quero saber o que está acontecendo ali naquele judiciário, eu quero saber quem são aqueles juízes. Eu entrei num momento que eu fiquei muito feliz, era muito isso que eu queria, era exatamente essa profissão, eu estou onde eu queria estar. Mas, dependendo do contexto, eu tinha medo de dizer, mas o que você faz? Sou servidora, trabalho na magistratura. Eu tenho medo de dizer que eu sou magistrada em determinados contextos, de tamanhos os ataques que nós estamos sofrendo nesse momento. Então, eu acho que a população hoje está muito mais preocupada com o que não está aparecendo do que com o que está, porque só está aparecendo alguma coisa porque talvez já tivesse, aquilo já existisse e hoje está vindo à tona. Então, tem também algo, talvez, da minha geração de dizer, olha só, eu não sou isso daí, tudo que vocês estão falando que eu sou. Eu quero mostrar que eu sou diferente, então eu quero me mostrar como juíza. Eu sou uma pessoa que, como todos, estou passando vida normal. Eu tenho também, então acho que mistura um pouco isso. Eu não sou essa pessoa inatingível. Então, no momento que alguém vem e me diz, não, você é sim, você vai ter que sair dessa rede social, isso me apavora, me assusta, porque eu não vou ter como mostrar que eu não sou diferente daquilo que talvez estejam dizendo que eu sou, por vários interesses. Então, acho que temos que evoluir bastante, o tema é recente, mas eu vi no estudo da ONU uma ideia de reconhecer, temos um contexto que tem que ser enfrentado. E em todos os momentos ela fala, isso é não vinculativo, isso é um estudo. Nenhum dos itens ela fala em restrições, ao passo que a nossa resolução tem praticamente 2 artigos, 2 itens, e um deles trata de restrições. Então, isso me preocupa. Eu acho que temos que seguir aprofundando e eu acho que o caminho é, sim, a
capacitação maior, o aprofundamento cada vez maior desse estudo. Bom, estamos chegando ao fim de mais um Direito nos Tímpanos, o podcast da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Em tempos difíceis e de comunicação truncada, quando o diálogo parece fraquejar e a intolerância prosperar, refletir sobre o impacto das redes sociais é uma exigência inadiável. Nesse sentido, Direito nos Tímpanos quis dar uma contribuição para o debate regulatório em curso, tanto em nível internacional quanto nacional. Ouvir os destinatários da norma e contribuir para a sua formação de opinião parece-nos fundamental. Foi isso que tentamos com esse podcast, dedicado às redes sociais e à magistratura. E por conta disso, gostaria de agradecer a todos pela participação. Obrigado, Fábio. Obrigado, Marcos. Obrigado, Patrícia, por compartilharem conosco seus conhecimentos e impressões. Fica aqui o convite para que retornem e prolonguemos esse bate-papo, inclusive com outros temas que possam ser do interesse da agenda de cada um de vocês. Obrigado ainda ao Eugênio, nosso engenheiro de som. Obrigado ainda e, sobretudo, a você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui e pôde assim conhecer um pouco mais sobre os dilemas do uso das redes sociais e seu impacto na magistratura. É hora de dizermos até breve, até o próximo Direito nos Tímpanos, o podcast da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Curtiu? Quer ganhar uma hora de formação? Direito nos Tímpanos também te oferece essa possibilidade. Basta clicar no link abaixo e responder as perguntas do questionário. É rápido, fácil e indolor. E vale uma hora.